Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, nosso IL Flash começa com um artigo do professor Alex Pipkin, O foco míope no social versus a economia. O texto critica a posição de muitos esquerdistas na política, na intelectualidade, que colocam em contraposição os problemas social, as demandas sociais e a economia, como se o atendimento aos problemas sociais não dependesse de uma sanidade, um equacionamento dos problemas econômicos. Ele vai nos dizer que o resultado disso são as políticas públicas progressistas, sociais-democratas, bombocistas, como ele usa a expressão, cujo resultado é desemprego, baixo crescimento econômico, baixa produtividade, tributação escorchante e muito suor, trabalho e sociedade com o governo a fim de bancar mais e mais programas sociais, que na verdade acabam sendo antissociais porque são antieconômicos. Contra essa mentalidade, nós temos a obra de Ludwig von Mises, que é tema do artigo da Natalia Rivers, Resenha as 6 lições, Ludwig von Mises. É mais uma resenha do clássico As 6 Lições, que é uma obra que serve de introdução ao pensamento econômico para quase todo liberal no Brasil de hoje. E é um livro que começa explanando a importância da escassez na economia, a escassez de recursos e como a alocação eficiente dos recursos que são escassos é essencial para o funcionamento do mercado, do que decorrem todos os princípios que ele desenvolve nessas 6 palestras que compõem esta obra. Uma outra obra que é muito indicada é a Lei de Frédéric Bastiat. E aí nós temos o texto do Tiago Cristo, A Lei de Frédéric Bastiat e a Reforma Tributária. O autor pega esse trabalho do Bastiat sobre o que é a lei, que não pode ser uma expoliação dos recursos alheios, a fraternidade não pode ser forçada pelo Estado, é a visão de Bastiat, que nós todos ouvimos falar em todos os fóruns liberais, em todos os espaços de divulgação do liberalismo. Ele traz mais uma resenha de A Lei, como outros que nós já publicamos aqui, continuaremos publicando, mas com uma perspectiva particular, que é a aplicação dos princípios de Bastiat à reforma tributária. Ele vai nos dizer que, considerando uma das teses do autor de que socialismo é expoliação legal, ou seja, que os socialistas querem que a lei atue de forma positiva, não simplesmente sendo justa, mas também filantrópica, é possível identificar claramente essa mentalidade no legislador brasileiro. Em 2019, por exemplo, nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência que objetivava acabar com privilégios. Mas grupos de pressão, como policiais e militares, conseguiram aposentadorias diferenciadas em relação aos outros cidadãos. Com isso, fica legalizado que alguns vão pagar mais para pagar benefícios a outros, ou seja, expoliação legal. Caso semelhante ocorre com a reforma tributária deste ano, de 2023, em que há situações de imposto seletivo com sobretaxa sobre produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Incidirá sobre cigarros e bebidas alcoólicas, com possibilidade de ser estendido para alimentos e bebidas ricos em açúcar. Além disso, essa reforma propõe alíquotas diferenciadas e regimes tributários favorecidos, como a manutenção da Zona Franca de Manaus e do Simples Nacional. Mais uma vez, uns vão pagar a conta para beneficiar outros, e tudo dentro da lei. Com o pretexto de fazer justiça, acabam disseminando a injustiça. Como o próprio autor afirma, isso encoraja outras classes econômicas a buscarem a expoliação legal enquanto tiverem seus representantes no legislativo. Também os críticos do capitalismo e da economia de mercado levantam a acusação de que o capitalismo provoca monopólios. Aí nós temos o texto do Rainer Zitelmann. O capitalismo leva a monopólios, eles dizem. O argumento do Zitelmann é que sim, podem surgir monopólios no capitalismo, mas nada destrói com mais eficiência monopólios do que o capitalismo. Os monopólios muitas vezes parecem que são indestrutíveis quando estão no auge do seu poder, mas o mercado faz com que eles decaiam, muitas vezes eles estão longe de ser eternos, de ser intocáveis. Eles precisam atender às demandas do consumidor para se manterem como tais, e aí ele conta uma série de fatos que ilustram essa afirmação. Quantas vezes monopólios que pareciam que nunca cairiam, que nunca haveria concorrência, acabaram sendo superados por outras empresas.
Mais uma vez, professor Pipkin criticando o cenário atual no seu artigo A Ignorância e a Moderna Vida Boa. Ele tenta não ser saudosista, mas diz que existe uma diferença para pior na mentalidade de muitas pessoas da geração atual, no que diz respeito ao individualismo, e aí ele nos diz o seguinte: não há mais o essencial ser individual, pensante e crítico, definindo e trabalhando duro pelos seus próprios objetivos e planos de vida. Ele foi substituído pelo abstrato coletivo, sujeito às ordens e aos desejos espúrios aos quais esse coletivo está submetido. Não há mais lei, liberdades individuais e a capacidade de se pensar e dizer o que se quer. Não se distingue mais o que é digno, verdadeiro e positivo, e tal incapacidade é gratificada por meio dos enganadores e modernos prazeres imediatos. E aí, na coluna Judiciário em Foco, da Kátia Magalhães, nós temos uma denúncia de Roma a Brasília, mais arbítrio e insanidade. É um texto que vai focar nos incidentes que aconteceram recentemente com, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Ela nos diz que desde o último fim de semana o debate público não faz senão repercutir uma suposta violência praticada contra o ministro e sua família em pleno aeroporto de Roma, na fila de um voo de retorno ao Brasil. No domingo, quase todas as notícias veiculadas giravam em torno do substantivo agressão, induzindo o público à crença de que o filho do togado teria sido atingido em sua integridade física. No entanto, como discutido em recente vídeo no canal da própria Kátia Magalhães, as horas passavam sem que chegassem às redações dos jornais quaisquer imagens dessa brutalidade, e muito menos laudos médicos ou prontuários de atendimento ao rapaz recém-espancado. Tampouco se lia na imprensa italiana uma notinha sequer sobre tamanha lesão corporal sofrida pelo herdeiro do alto dignitário da nossa justiça. Assim, impossibilitadas de seguirem reportando uma violência sem registros imagéticos, quase um vandalismo manontropo, nossas vozes midiáticas começaram a deixar de lado a figura do Júnior para se aterem à do pai, o figurão hostilizado. A narrativa da ação física contra o jovem deu lugar à fúria de jornalistas, comentaristas e até juristas contra o que teria sido uma inadmissível ofensa à honra do togado, ou, nas palavras do ex-magistrado Lewandowski, um crime contra o próprio Estado de Direito. Como se Moraes, pessoa física mortal e vulnerável, incorporasse o Estado em si em uma versão tupiniquim do absolutismo de Luís XIV. É este o cenário que nós vivemos. Na liderança do IL Flash de hoje, mais uma vez o Rainer Zittelmann, muitas crises financeiras foram desencadeadas ou prolongadas pelo intervencionismo estatal, que é mais um esforço por demonstrar os erros dos argumentos dos anticapitalistas. Nos diz o Rainer. Para eles, os anticapitalistas, as crises econômicas sempre foram uma fonte de esperança de que o capitalismo finalmente entraria em colapso sobre si mesmo. Infelizmente, para eles, as suas esperanças foram frustradas todas as vezes. Em muitos aspectos, os anticapitalistas são um pouco como um culto apocalíptico, anunciando destemidamente novas datas para o fim do mundo depois que suas profecias anteriores não foram cumpridas e a vida continuou normalmente. Mais adiante ele diz: em nenhum lugar há menos princípios econômicos de livre mercado do que no mundo das finanças. Nenhum setor é tão fortemente regulamentado e supervisionado pelo Estado, com possível exceção do setor de saúde. O fato de que precisamente as duas áreas da economia que são mais estritamente reguladas pelo Estado são as mais instáveis deve dar aos críticos do capitalismo um motivo de reflexão. É claro que os regulamentos são necessários em ambas as áreas, mas o slogan "mais regulamentação ajuda mais" está claramente errado. A grande maioria das crises são simplesmente características do fluxo e refluxo regular de ondulações econômicas normais, ou seja, as intensificações e desacelerações cíclicas do crescimento econômico que desaparecem após alguns meses ou até mesmo um ano. Inegavelmente, muitas das crises que ocorreram nos últimos 120 anos foram desencadeadas ou, pelo menos, consideravelmente agravadas e prolongadas pelo intervencionismo populista de líderes políticos. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.